Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Você se lembra quando o governo preocupou-se e divulgou a exaustão um programa de vacinação contra a gripe suína? Houve muita gente, mas muita gente mesmo, que escreveu e-mails, cartas, fez telefonemas, etc., perguntando para as pessoas em quem elas confiavam se deveriam mesmo se vacinar, porque correu um boato, principalmente no meio cristão, de que essa vacinação era, na verdade, uma artimanha de uma obscura classe de pessoas conhecidas como os Illuminati, que visava matar por envenenamento mais ou menos 1/3 a 2/3 da população mundial, a fim de facilitar o acesso deles ao governo mundial, porque esse é o objetivo dos Illuminati. Bom, foi feita a vacinação, não houve morte assim em massa de ninguém e o assunto caiu no esquecimento, como só ia acontecer. Mas vira e mexe, surgem boatos ligando ou aos Illuminati, ou às teorias da conspiração, ou ao governo do anticristo, coisas ligadas aos eventos relacionados com a volta de Jesus e o fim dos tempos. Pois bem, se a própria Bíblia diz, melhor dizendo, se o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, diz explicitamente na Bíblia que haverá sim um governo mundial dirigido pelo anticristo e que nada vai impedir isso de acontecer, por que que os cristãos se preocupam tanto em impedir o advento dos Illuminati, do anticristo, do falso profeta, seja lá de quem for? Você já parou para pensar nisso? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, produzido e transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil. E não só o nosso país recebe o nosso programa, mas também as 3 Américas, a Europa, o Norte da África e uma boa parte da Ásia. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Para falar sobre os eventos ligados à nova ordem mundial, governo do anticristo, quem são ou quem seriam os Illuminati, o papel deles e o nosso papel em relação a todas essas coisas, a produção se esmerou e trouxe 2 campeões de debate a respeito desse assunto. O primeiro deles é o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Evangélica Plenitude de Deus. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Obrigado, pastor. Do outro lado, o pastor Otoniel Rodrigues, do Ministério Evangélico de Missão Integral. Como é que vai, pastor? Bom. Tudo bem? Vocês já se conhecem? Já. Muito bem. Obrigado. Vamos aceitar? O pastor Silas Franca Dourado já é conhecido do programa, ele várias vezes esteve aqui debatendo ou dando entrevistas para a nossa repórter, né? Ele é ministro da Igreja Evangélica Plenitude de Deus e é professor no IETEB. Então vamos lá, pastor Silas, o IETEB é? O IETEB é um instituto educacional e teológico, fica no centro de Osasco e há quase 5 anos eu leciono lá. A minha especialidade é escatologia, mas eu leciono todas as matérias do curso básico e médio. E a Igreja Evangélica Plenitude de Deus fica? A Igreja Plenitude de Deus fica no centro de Osasco, na rua Natanael Tito Salmon, número 250. Fica no centro de Osasco, tem 6 meses agora, vamos ter até uma festa no final de semana, a inauguração de 6 meses do projeto, né, Plenitude, que tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, senhor. O pastor Otoniel Rodrigues também é conhecido de vocês, ele já esteve algumas vezes no programa Vejam Só, a esposa dele também, né? Ele é ministro da Missão Integral Graça e é orador, né, palestrante do Instituto Cristão de Pesquisas, do ICP, um dos institutos de apologética mais antigos do Brasil. Então, pastor Otoniel, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. O Ministério Evangélico de Missão Integral Graça. Isso. Né? Onde é que fica? Ele está situado na cidade de Guarulhos, na Silveira Sampaio 176, no Jardim Piau.
O senhor é pastor lá? Sou pastor. E o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, a sede agora é no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro com a sede, existem algumas pessoas palestrando e as pessoas são identificadas através da revista, inclusive eu até trouxe um exemplar para você aqui. Muito obrigado. No bimestre. Deixa eu mostrar aqui que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir. A revista é a Defesa da Fé, o Illuminati. Quantos anos já tem o ICP aí? O ICP tem mais de 15 anos. É mesmo? Serviço de apologia. É antigo, né? Acho que é bem mais de 15, hein, irmão? Não, mais de 15 anos quanto instituto. Agora, quanto editora, é mais recente, né? Uhum. Agora, o senhor tem um prêmio para os nossos telespectadores, que eu estou sabendo? Exato. E as fontes disseram? Perfeito. Qual eu que é o comuniquei prêmio? com o pastor Antônio, que é o presidente do ICP hoje, e ele disse para que os ouvintes que ligassem ou entrassem acessassem através do site, falassem que viram o programa e adquirirem a assinatura de Defesa da Fé por 2 anos, vão ganhar junto um CD com 200 matérias do Instituto. Um CD com 200 matérias 200 do matérias. Instituto Cristão de Pesquisa. Mas tem que falar que assistiu aqui no Vejam Só. Assistiu, vejam só. Então, como é que entra em contato? Bom, eu agora tenho que pegar uma colinha aqui, né? Porque pelo telefone, Rio de Janeiro, Não, 21... não é esse o GC. Esse é o GC do pastor Otoniel, né? Isso. Tá, não é entrando em contato com o senhor. Não, pode entrar diretamente através do site www.icp.com.br. É fácil, icp.com.br. Beleza. Lá tem os números de telefone, mais o 21 do Rio de Janeiro, número 2799-9287. 2799 9287. 9287. Fala que assistiu o Vejam Só e você vai... só que tem que fazer a assinatura da Defesa da Fé, Isso. né? Tá. É o preço que está no site mesmo e ainda ganha um CD com 200 matérias digitalizadas. Então tá bom. O Vejam Só dá prêmios, né? Que beleza. Mas o maior prêmio é você ouvir as ponderações que vão ser feitas por esses 2 servos de Deus, professores, né? Que ministram exatamente sobre o assunto que nós vamos discutir, que é um assunto que é da maior importância, a questão ligada aos Illuminati, à nova ordem mundial, ao anticristo, né? E aí você vai ter condições, ouvindo também as ponderações dos telespectadores feitas por telefone, ou telefone não, hoje não tem telefone, é só computador, né? Você vai ter um farto material para tirar suas próprias conclusões ao final do programa. Esse é o nosso objetivo. E o site é o vejamsó.com.br. Carla Viana foi a campo e apresenta o tema de hoje para você. Vejam só. Há quem diga que o mundo é comandado por um pequeno grupo de pessoas, famílias que detêm a maior parte da economia do planeta e que levantam fortemente a bandeira da nova ordem mundial. Os membros das tais redes de sociedades secretas têm um código de comunicação através de certas frases, palavras, apertos de mão e símbolos. Os símbolos estariam por trás de quase tudo que se possa imaginar, como as encontradas no dinheiro americano. A pirâmide com o topo incompleto e com o olho que tudo vê está na nota de $1. Este símbolo está impresso desde 1933, época em que o então maçom de 33º grau Franklin Delano Roosevelt estava no poder. Os mais especialistas no assunto dizem que o olho que tudo vê é o olho de Horus, Lúcifer, Satanás ou qualquer um desses nomes. E o que dizer do pentágono que oculta a estrela invertida, um dos principais símbolos satânicos? Outro que faz a alusão ao satanismo estaria disfarçado nos jardins do Capitólio, a coruja. Numa olhada rápida para o Frost Bank Tower, arranha-céu no sul dos Estados Unidos, é possível ver também a imagem de uma coruja. Entre tantos códigos que podem alegar ou não a existência dos Illuminati, o fato é que a Bíblia há muito já alertou que o mundo jaz no maligno. Illuminati, nova ordem mundial, anticristo. Se as escrituras dizem que eles dominarão o mundo, por que os cristãos dispensam tanta preocupação com isso? O Vejam Só de hoje discute o assunto. Legal.
E a sua participação é exclusivamente pelo computador. Semana que vem a gente já vai ter mais um produtor aqui para atender ao telefone, né? Vai ser o Rodrigo. E aí a gente vai poder ampliar a quantidade de atendimentos. Mas por hora, só pelo site mesmo, vejamsó.com.br. Pastor Silas Franca Dourado, já falei bastante do senhor aqui, né? O senhor é professor justamente desses assuntos e um homem que nos tem ajudado a entender a palavra de Deus em relação a essas coisas. Então nos ajude. Como é que o senhor vê essa questão da nova ordem mundial, dos Illuminati e do anticristo em relação à Bíblia? Então, continuando, se a Bíblia diz que eles dominarão o mundo, por que tanta preocupação entre os crentes? Primeiro, há muita preocupação porque a maioria está despreparada. A maioria dos crentes não conhece as Escrituras. Jesus falou no capítulo 22 e verso 29 do Evangelho de Mateus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então a falta de entendimento das Escrituras é um dos maiores motivos de ter tanta indagação. A maioria não pesquisa, por falta de intimidade com Deus, por estar vivendo um processo de igreja fria, de apostasia, de frieza espiritual em diversos setores da igreja também. Então, tudo isso englobado, a gente observa que a igreja se preocupa tanto porque muitos não têm se preparado, não conhecem a Bíblia. E essa falta de conhecimento tem destruído a igreja. Oséias, no capítulo 4, no verso 6, o texto muito claro: o meu povo será destruído, ou está sendo destruído, no caso do tempo de Oséias, 30 anos depois Israel foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, o povo hoje, por rejeitar a palavra, a maioria das igrejas não tem como prioridade a palavra, e sim louvores e tantas outras coisas que é colocado no seio da igreja, ao invés de estudos sistemáticos, uma aplicação diária, escolas para obreiro, escolas dominical. Isso ajudaria demais, mas a maioria, infelizmente, pela falta de conhecimento, tem se deixado levar por todo o vento de doutrina que tem aparecido. Muito obrigado. E o pastor Otoniel Rodrigues, que é integrante do Ministério Evangélico da Missão Integral Graça, orador do Instituto Cristão de Pesquisas, que é um instituto de apologética, né, que se debruça sobre questões como essa. Como é que o senhor vê esse assunto? Esse assunto bombardeou bastante as igrejas e, no tocante o ano passado, principalmente, eu fui solicitado em relação a algumas palestras. E eu percebi uma preocupação exacerbada a respeito do assunto, principalmente porque no material que foi apresentado, e até o artigo fala sobre isso, material disponível via YouTube, ele não apresenta nenhuma prova contundente, cabal, para que nós pudéssemos, ao menos, ficar impressionados. Então, o material é de pouco robustez, não suporta uma exegese aberta, franca, direta, de maneira que o que a gente percebe, além da falta de conhecimento que o pastor já citou, o que eu vejo é também um pouco da distorção daquilo que se conhece. Eu, ouvindo vocês aqui, eu estava pensando numa passagem, após a ressurreição do Senhor Jesus. Imagina, o Heber, você está lá, Jesus ressuscitou. Primeiro já é o impacto da ressurreição, né? Aí eles estão olhando para o mestre e ele começa a ser elevado às alturas, sair do chão. Imagina um outro impacto. O que você perguntaria para o mestre? Tudo ou qualquer coisa, menos o que eles perguntaram. Que foi justamente: Senhor, restaurará tu a Israel, o reino a Israel? Ou seja, se preocuparam com algo que não tinha menor espaço dentro daquilo que Jesus, por 3 anos e meio, esposou junto com os seus discípulos. Né? Então, eles ainda tinham uma mentalidade, a mente deles ainda estava presa a coisas terrenas. O entendimento do Evangelho não esclareceu acerca de qual era a verdadeira obra. Ora, nós estamos num momento em que a igreja deveria fazer um esforço colossal, gigantesco, para alcançar almas para Cristo. E não está preocupada ou preocupando-se com quem vai assumir o poderio, esse mundo, até porque
A Bíblia mesmo declara que o mundo jaz no maligno, né? De uma certa forma, esse mundo não é a criação de Deus, mas é o sistema de coisas, como está o mundanismo, né? Então, nós vemos que se nós não ficarmos atentos às Escrituras, nós também embarcamos nesse mundanismo, nesse modo de agir, de se vestir, de ser, de parecer. E a igreja tem absorvido isso. Então, para mim, além do desconhecimento, que é fato, né? Talvez é o tempo de maior ignorância, apesar de ter tanto material, né? É um contrassenso, né? Você tem Bíblia de todo jeito, né? Bíblia TIM, Bíblia pequena, Bíblia gigante, Bíblia em inglês, Bíblia de trás para frente, de todo jeito. E o interessante, pastor Heber, é que tem a escatologia especulativa. Não são homens que estudaram, que gastaram tempo. E muitos que supostamente lançam documentários dizem assim, eu não sou teólogo, eu não sou preparado para isso, nem pastor eu sou, e muitos nem crentes são. E aí, às vezes, traz... O que eles estão fazendo, então? Uma questão, tem vários assim. E eu também fui bombardeado várias vezes, o meu e-mail de perguntas a respeito disso. Até pastores, amigos que de uma certa forma pesquisam a Bíblia, mas de uma forma rasa, empolgados e assustados com essas coisas. Eu falei, eu não vejo por que os irmãos estão assustados com coisas desse tipo. Porque, de fato, o mundo jaz no maligno e que essas coisas vão acontecer, queira você ou não. O que nós temos que ter cuidado é o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 6. Ele fala, irmãos, eu usei essas coisas entre mim e Apolo, porque em nós aprendais que não pode ir além do que está escrito. O que tem aí é muita conjectura. Será? Talvez. Mistura-se verdade com mentira, fato com ilusão, e traça um colossal movimento de perseguição. Daqui a pouco as pessoas estão olhando para a sombra. Será que a minha sombra também não está sendo perseguida? Então isso tem trazido para muitos incertezas. Só demonstra que a igreja não está preparada para o arrebatamento. Demonstra que a maioria dos irmãos não estão se preparando e o que é pior. Essa pergunta que o senhor fez há pouco instante, gravando a vinheta do próximo programa. Estão preparados para a morte? Irmão, não estão preparados nem para a vida. Quanto mais para a morte. Não estão preparados. O tema de segunda-feira vai ser, você está preparado para morrer hoje? Né? Pois é. Olha só a mensagem da Mona Lisa Pereira, de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Paz e Deus a todos. Penso que devemos nos preocupar sim, porque a própria Bíblia diz que se não vigiarmos, eles enganarão até os filhos de Deus. Se já sabendo algumas coisas sobre esses assuntos ainda não entendemos como eles agem no nosso meio, imaginem aqueles que não dão importância. Ainda tem outra. Segundo pesquisadores, os Illuminatis estão espalhados como maçônicos no nosso governo, como pudemos ver no caso do Mensalão, um governador que tirou foto com o avental dos maçônicos porque virou moda. A bancada evangélica, a bancada católica e agora a bancada maçônica. E ainda temos que orar por eles, assim como a Bíblia diz, porque faz parte do amor puro de Jesus. Bom, então, a Mona Lisa fala de várias coisas, mas ela diz que é preciso se preocupar. O senhor acha que não tem que se preocupar, pastor Otoniel? Eu não diria uma preocupação, eu acho que é uma preocupação exacerbada. Né? É preocupar-se mais com o erro do que com o acerto, né? Então eu entendo que é importante conhecer, saber, mas é inevitável. Pode ser prorrogável? Talvez. Se a igreja, com uma influência, como sal na terra, ela puder salgar, de maneira a evitar ou tardar esse acontecimento, eu acho que é de bom alvitre. Mas só nesse aspecto. Eu acho que as pessoas têm medo, isso é diferencial. Não é que querem conhecer para entender, para saber. Outro ponto que eu acho importante salientar é que não tem nenhum indício sequer, qualquer material, nada que comprove a origem disso. Eu percebo que os cristãos na atualidade, eles acreditam, Heber, em qualquer coisa que é falado, sem ao menos expor isso. E quando a Bíblia fala, tem dificuldade em entender ou de aceitar. Muito bem, olha, a mensagem do Enéas Chiarini Júnior, de Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, ele diz assim: de minha parte, gosto muito desse tema e dos assuntos ligados a ele e explico por quê. Primeiro, através da identificação do trabalhar do espírito do anticristo no mundo, eu consigo aumentar minha fé,
pois vejo que é cumprimento de profecias bíblicas, especialmente as de Daniel, Apocalipse e Tessalonicenses. Posso usar o cumprimento destas profecias como forma de evangelização, sobretudo de pessoas da alta sociedade, pois elas podem perceber que a Bíblia é e sempre foi a palavra de Deus e que está se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos. 3. Perceba a proximidade da volta de Jesus, o que me faz buscar a cada dia mais a minha santidade, pois o mundo está se preparando para receber o anticristo, o que significa que Jesus está a cada dia mais próximo. Bom, e aí, pastor Silas, o senhor acha que a postura do Enéas é sadia? Então, pastor, a questão do estar preparado, pesquisar, observar os sinais, isso é uma ordem de Cristo. Olhar os sinais, conhecer o tempo. Agora, ligar isso ao Illuminati que é o problema, porque a nova ordem mundial, isso é evidente, que não é a nova ordem, é a velha ordem mundial que Daniel fala no capítulo 7, verso 23 e 24. É a velha ordem mundial, os reinos. Só que se nós formos analisar pelas profecias da Bíblia, como Paulo nos sugere, no texto que eu já disse, em 1 Coríntios 4, 6, a gente tem que entender que são 10 reinos. E, na pior das hipóteses, 10 nações, que geralmente está mais voltado para reinos. Não seria 13 famílias. Então, com isso, já sai totalmente do princípio do Illuminati. Que existem famílias poderosas, que há uma fusão de verdades, fatos, e fusão de mentiras e conjecturas, aí, isso aí há. Agora, o crente tem que olhar para as Escrituras. Porque a Bíblia vai se cumprir de forma integral. Daniel, ele tem uma visão. Nabucodonosor, primeiro, tem um sonho, que representa a divisão política, e depois Daniel, 50 anos depois, tem sonhos e visões, como ele relata no capítulo de número 7 de Daniel. No verso 7, no verso 23 e 24, ele esclarece o quarto reino. E o quarto reino seria um reino onde destruiria todos os reinos que, pela estrutura da Bíblia histórica, pela visão histórica do cumprimento profético, você percebe que foi o Império Romano e que depois, aonde seria o Império Romano, nasceria esse reino. E desse reino seria projetado do homem da iniquidade. Isso é bíblico. Agora, eu não posso pegar todo o acontecimento do mundo e aplicar em cima disso. Foi como eu falei, existe muita escatologia mal interpretada. Por exemplo, quando as torres dos Estados Unidos caíram, Daniel capítulo 8, atribuiu a esse texto. Muitos me mandavam e-mail, pastor, nos Estados Unidos as torres caíram, e Daniel falava isso. Eu falei, Daniel nunca disse isso. O que Daniel estava ali é uma consequência de profecias do capítulo 7. Ele fala do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, e ali no capítulo 8 ele faz uma analogia, uma pesquisa mais voltada para o Império Medo-Persa e o Império Grego. Exatamente. Não tem nada a ver com torres dos Estados Unidos. Isso está identificado no texto. Está identificado no texto. Os dois chifres, que seriam as duas torres, está identificado no texto, que não tem nada a ver com torre de verdade, são dois reis. Né? Então, a igreja ela tem que ficar preparada, porque observar as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Cristo falou isso. Paulo, ele com muita clareza, escrevendo a sua última carta por ordem cronológica, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 15, ele fala, 2 Timóteo 2,15, ele fala, presente a Deus aprovado. Obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O crente tem que conhecer a palavra. Agora, pastor Otoniel, o senhor mencionou no bloco anterior que os crentes acreditam muito em qualquer coisa, né? Tudo que se diz, eles acreditam e tal. O senhor pode dar alguns exemplos assim de cabeça, de coisas que já circularam? Por exemplo, eu começo com o exemplo da vacina. Lembra da vacinação? Não pode vacinar, porque isso é plano dos Illuminati para acabar com o mundo. Eu tenho alguns exemplos assim que eu vejo no meu dia a dia junto à igreja. Né? É comum a gente ver, ensinar, por exemplo, até em relação às escrituras mesmo. As pessoas não checam para verificar se é assim que diz. Não são berianos. Tem um exemplo típico que eu gosto de dizer, né? Eu já vi várias pessoas pregando, por exemplo, sobre que Jonas foi lançado no mar de Nínive, ou na praia de Nínive. O peixe vomitou ele na praia de Nínive. Na praia de Nínive. É sabido e certo que Nínive nunca teve praia. Simplesmente que não olharam, não foram examinar. Não é isso que o texto diz. O texto diz, é claro, diz que Jonas foi lançado numa praia, levantou e foi a pé até Nínive. Isso. Logo, ele não estava em Nínive.
Tem outro caso que é o carro de fogo que levou Elias. Elias foi levado num carro de fogo. Não, o texto não diz isso. Diz que o carro passou, separou ele de Eliseu e ele foi levado num redemoinho. Mas são crendices, pessoas ouvem, não checam e passam a acreditar como verdade. Outros que citam, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. O texto não diz isso. Jesus disse, eu venci o mundo. Agora, nós podemos vencer o mundo em Cristo? É sabido porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então, existem isso falando de textos bíblicos, mas a gente poderia levar para outros fatos. Por exemplo, em 2000, não sei se você se lembra, várias igrejas acharam que era o fim do mundo. Por causa da virada foi uma crendice que correu assim. Eu vi cultos de despedida, pessoas que se reuniram na igreja para o último dia. Né? Não precisei ir longe. Agora, a questão de algumas semanas, foi marcado o fim do mundo, né? Eu recebi um e-mail de um aluno falando que um ministério dos Estados Unidos tinha comprado vários outdoors no mundo inteiro para divulgar o final do mundo. Eu falei, irmão, toma jeito, irmão, para com isso. Agora foi remarcado, é de 21 de outubro. Então, e tem também tem 2012, o calendário maia de 2012. Tá marcado para dia 21 de outubro. O que eu estou fazendo? Estou remarcando todas as faturas dos meus cartões de crédito para dia 22 de outubro, assim eu não preciso pagar. Então, irmão, é uma grande preocupação nossa, porque a igreja, quando entra nesse jogo, a igreja deixa de olhar para Cristo. Deixa de olhar para as Escrituras. Irmão, Maranata. Ora, vem Senhor Jesus, aconteça logo o que vai acontecer. Entendeu? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, que ele tem cuidado, né? Temos que crer. O Rodrigo de Aracaju, lá em Sergipe, ele diz assim, devemos nos preocupar com eles, os Illuminati, Nova Ordem Mundial e tal, pois estão planejando muitas coisas para destruir nossos filhos futuramente, como os desenhos que incentivam o mal. O principal alvo dos Illuminati é as crianças. E aí, como é que você responde para o Rodrigo? Ele está errado? Não, mas eu não acho que a preocupação tem que ser pelos Illuminati. A preocupação é que os nossos filhos, ela vem lá de Levítico, inculcará a criança, ensina no caminho. Isso aí é o legado que os pais receberam. As crianças são bênçãos do Senhor aos pais. E o nosso legado é instruí-los na verdade, no caminho. Agora, quem conhece a verdade, e eu até fiquei um pouco preocupado aí com o ouvinte anterior, porque ele começa falando que a fé dele melhora ao ver a manifestação do... Não, a fé tem que melhorar com a manifestação genuína do Espírito Santo. Eu entendo isto, né? Agora, acompanhar os eventos bíblicos, o que está acontecendo, Jesus ensinou, vocês não olham para o tempo? Não sabem quando vai chover? Então, há sinais da brevidade do fim dos tempos, mas isso não para trazer sobrepeso para nós, preocupação, angústia, mas para trazer alegria. Ó, está chegando, é o tempo que se aproxima, né? E o que a gente vê é justamente o contrário. As pessoas estão preocupadas realmente com o fim do mundo no sentido perverso da coisa, o negativo da coisa, né? Com medo, com temor. Então, sobre essa questão do medo, pastor Silas, como é que o senhor vê, qual a sua opinião, por exemplo, sobre boatos que correm? É claro que a gente não vai identificar ninguém, mas corre boatos e que, por exemplo, figuras do alto escalão do governo, por exemplo, do Brasil, estão bastante ligadas com o ocultismo, ou até com a maçonaria, ou com os Illuminati e tal. Olha, pastor, isso sempre existiu. Essa teoria de conspiração veio desde que Adão caiu no Éden, né? O rastro da serpente na história. Toda a história, tanto na seita judaica, como havia fariseus, saduceus, seitas, no período da igreja, os ebionitas, gnósticos, vai ter sempre pessoas, pensamentos diferentes, pessoas que vão se alinhar a seitas ocultas ou não. Mas quando eu assisti o DVD ontem dos Illuminati, fazendo uma pesquisa, eu falei, eu vou entender o que de fato eles defendem, para a gente não menosprezar, dizer assim que não há importância. Há muita coisa ali interessante que a gente observa, mas sabendo que a Bíblia deixa claro que coisas vão acontecer. Agora, se os políticos do Brasil estão envolvidos
com tais práticas ocultas ou não, isso sempre houve. O livre-arbítrio de Deus para a nossa vida sempre foi isso. Agora, infelizmente, nós como igreja, se estivéssemos fazendo um trabalho melhor, isso é nós, é eu, é o pastor, é o senhor, estivéssemos fazendo um trabalho ainda melhor, talvez nós tivéssemos um grupo mais forte na igreja, porque eu me lembro que até a década de 60, eu já li várias coisas sobre isso, que a maioria das pessoas da igreja evangélica do Brasil eram analfabetas. E hoje não, graças a Deus já tem muita gente instruída. Isso quer dizer que, de uma certa forma, nós conseguimos, através de estudos, argumentar, o nosso povo conseguiu crescer nisso. Mas precisa mais. Nós precisamos preparar mais, orar mais. Precisamos entender que o sal e a luz e as trevas sempre vai existir e que essas pessoas têm direito de livre-arbítrio. Mas, infelizmente, estão escolhendo errado, que as consequências vão vir depois. Pastor Otoniel, o senhor é orador do ICP, vai dar curso nas igrejas sobre questões da apologética. Já deve ter feito essa pergunta para o senhor umas 800 mil vezes. Né? Quem é o anticristo? Como que eu posso usar o 666 para identificar o CPF, o RG e o título de eleitor do anticristo? É uma pergunta que o pessoal quer saber. Quem é, de onde vem? Há muitas teorias, né? E é possível até que ele já esteja entre nós. É possível, visto que nós não sabemos o tempo do cumprimento, o tempo da igreja. A que mais é utilizado, o que mais as pessoas entendem ser verdadeira, é que ele é oriundo do próprio povo de Israel. Visto que as escrituras dizem, de uma das tribos de Israel, que ele vai ser recebido, ele vai fazer pacto com Israel, e Israel é um povo muito meticuloso em relação a fazer qualquer tipo de acerto, de ajuste, né? Então, dá uma impressão, mas também não é uma coisa que dá para a gente cravar, dizer 100% que seja dessa forma. Mas é possível, sim. Tem chance dele ser argentino? Olha, talvez venezuelano. Oh, louco! Só porque ele está na moda agora. Osmar de Joinville, Santa Catarina. Illuminati significa os esclarecidos, ou estado altamente esclarecido da mente. Assim sendo, Illuminati somos nós, que temos a mente esclarecida pela palavra de Deus e somos iluminados pela luz de Cristo. Gostei, Osmar. Legal. Perfeito. Vamos continuar levando luz para aqueles que estão em trevas, perdidos e sem Deus no mundo. Quanto aos anticristo e companhia, isso não é para a nossa geração. Aos iluminados, remidos, o meu abraço. Fiquem na paz, fiquem com Cristo. Amém. Weber, perceba que a estratégia do inimigo é a mesma, não mudou, né? O que ele vendeu no Gênesis? Se você provar, você vai ser igual ao Altíssimo. Né? A sua mente vai abrir. Quando na verdade aconteceu o contrário, né? O fato de provar aquilo entenebreceu, a mente fechou-se. Aquilo que eles tinham de perfeição acabou. Mas essa é a grande sedução. O pastor Silas foi muito feliz quando ele falou há poucos instantes, e que ao longo da história tem o rastro da serpente. Gostei dessa frase aí, vou usar, tá? Não pode usar. Não patenteei. Né? Sempre ao longo da história você vai encontrar grupos que se destacaram por conhecer segredos, E uma coisa interessante acontece até com os teólogos modernos. Você vê quando se interpreta sobre quem poderia ser os 10 reis, né, ou os 10 reinos, muitos deram nome. E até pessoas esclarecidas que caíram depois num descrédito porque não se cumpriu. E muitas seitas heréticas nasceram por datar a vinda de Cristo. A gente tem que ter cuidado. Por exemplo, nos dias atuais, há muitos que dizem que os 10 reinos poderiam ser a ALCA, o Mercosul, e uma série, tem vários, aqui, o SADEC, o SACU, o SER, o ALADI, o Pacto Andino. Poderia ser os 10 reinos? Poderia e não poderia. O que a gente tem que entender é que a igreja tem que estar pronta. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina uma coisa ali tremenda. Havia 10 virgens. Na questão do simbolismo, representa a virgem e a igreja. 10 é o número de plenitude, total. Não quer dizer que seja 100%, 50% ou não. As 5 que foram prudentes.
O fato é que ele trabalha numa simbologia ali. 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas, nécias. O que ele orienta para aquelas nécias é não tosquenejar, para a gente não ser uma dessas. Porque as prudentes ainda tinham, quando o mestre chegou, azeite em suas lamparinas. Quer dizer, símbolo do Espírito Santo. E uma coisa interessante, pastor, é que as nécias não tinham, acabou, quiseram comprar na hora e não havia mais possibilidade. Tinham tido, mas tinha acabado. Acabou, a igreja tem que estar preparada. Lendo o Apocalipse, eu gosto muito do livro do Apocalipse quando se estuda a escatologia, porque eu acredito, eu tenho uma visão futurista, respeito quem tem outra visão, mas eu tenho essa visão e vejo que mais se ajusta à Bíblia Sagrada. Você vê no capítulo 3, no verso 15 a 20, a igreja de Laodiceia. Realmente, a igreja de Laodiceia houve naqueles dias, isso é inevitável, a arqueologia prova isso, uma série de fatores, são fatos. Mas, no princípio, que poderíamos dizer assim, observar, se temos hoje igrejas parecendo com Éfeso, ou Esmirna, Filadélfia, tem, mas uma igreja que pelo menos nos dá luz ao fim dos tempos seria a igreja de Laodiceia. Rico estou, abastado estou, nada tenho falta. A igreja não está vivendo isso hoje? Nós temos jatos, temos programas de TV, temos tudo, como igreja, temos tudo, irmão. Mas Jesus falou, aconselho-te que compre ouro polido no fogo. O ouro, conforme Paulo em 1 Coríntios 3, é símbolo de adoração, aquilo que se faz para Deus. É uma simbologia que Paulo usa. Compre vestes brancas, símbolo de pureza, de santidade. E uma coisa interessante que João fala, colírio para os olhos, porque a igreja estaria cega. Então hoje vivemos uma época de igreja morna mesmo. Você percebe pelos os fatos que acontecem na igreja, pela falta de compromisso, porque Paulo também diz em 2 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias apostatarão da fé, haverá tempos de trevas. Agora, as virgens prudentes têm que ter azeite na lamparina, ou com iluminarte, ou sem iluminarte, ou qualquer outro nome que se venha a dar tem que estar preparada. E o crente tem que olhar para as Escrituras e orar a Deus todos os dias para ele se sustentar na fé. Olha, hoje eu li um negócio que eu só acredito porque a fonte é confiável, mas é de lascar. Não sei se o senhor ouviu falar. Aqui em São Paulo, algumas pessoas ligadas aos evangélicos exploraram a Marcha para Jesus com o seguinte, entre aspas, ato profético. Eles estavam distribuindo a palmilha dos tênis ou sapatos usados por determinados líderes, palmilha suada, né? Porque durante a Marcha para Jesus, aquele chulé, né? Vamos falar a verdade, estava ungido, né? Para que o seu caminhar, para quem pegasse essa palmilha, né, tivesse o caminhar de Deus. Tem a santa paciência. A gente não precisa de Illuminati, não. Nem da igreja a gente já está... Já tem um misticismo bastante grande. Tem a dó. Que isso? E falando sobre isso, esse misticismo, também desmistificar um pouquinho a questão da simbologia, né? É óbvio que a simbologia nada mais é do que o intuito de deflagrar uma doutrina através de uma imagem. O cristianismo usou simbolismo, tem símbolos, a cruz é um símbolo, o peixe é um símbolo, e tem um fundamento doutrinário, o porquê do peixe, porque foi usado. Então, o símbolo sempre foi adotado. As igrejas têm símbolo, obviamente, como tudo que é real, verdadeiro, e toda doutrina verdadeira, você vai encontrar um similar fora das Escrituras, no mundo, até para confundir, então, obviamente, também vão usar simbolismo. Então, eu acho isso bastante importante. Agora, de fato, eu não tinha ouvido isto antes, mas essa é de doer. Chulé ungido é o fim do mundo, mas é porque foi na Marcha para Jesus. E certamente quem recebe, né? Quem recebe, se ele tiver um pouco de conhecimento e você conversar, eles vão remeter aos lenços que eram carregados no livro de Atos Apóstolos. Tem uma distância monumental. Primeiro quem era, né? E que situação era, essa daí, né? Tem a dó. Olha, bom. Marcos Antônio Fernandes, de Tenente Laurentino Cruz, do Rio Grande do Norte.
Paz do Senhor para todos, não devemos nos preocupar com eles, pois se estivermos firmes na fé em Cristo Jesus, isso só servirá para nos fortalecer cada vez mais. E cada um se revista com a armadura que Cristo nos fala em Efésios 6,13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E ele diz mais em Apocalipse 3,21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Honório Eduardo Rintze, de Várzea Grande, no Mato Grosso. Acho que desde que o mundo é mundo, muitos querem saber como dominá-lo. Hitler já tentou isso, sem sucesso, mas a verdade é que o que vai predominar é a vontade de Deus. Se estão querendo nivelar o mundo em pensamento filosófico do tipo ecumênico, não vão lograr êxito, pois Deus não vai permitir que isso aconteça a seus filhos. Porém, quem não anda na graça está vulnerável, como em qualquer outra situação. A verdadeira luz vem de Deus e do nosso Senhor Jesus. Expedito de Souza, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Paz e graça, não precisamos ficar preocupados com os Illuminati, Anticristo ou Nova Ordem Mundial. Devemos confiar na palavra de Deus que nos garante a vitória em Cristo Jesus. E vivermos uma vida que agrade o Senhor, buscando cada dia a nossa santificação e a glória para o Senhor Jesus. Ananias Alves de Souza, de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Caríssimo pastor Heber, irmãos convidados e irmãos internautas, a paz de Cristo a todos. Quem deve se preocupar são eles, ou qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos que queira se meter com o reino de Deus. Eu tenho compaixão e dó de qualquer um que queira ser de alguma forma um obstáculo para o cumprimento dos planos do grande Jeová. Que tenhamos a fé suficiente para recebermos todos os dons que Deus, nosso Pai, quer nos dar, e todas essas preocupações do mundo serão para nós apenas motivo de alegria e regozijo. Amém. Olha, de fato ele foi bem, porque na visão de Daniel, a pedra que foi lançada sem mão esmiuçou todos os reinos. Exatamente. A repórter Carla Viana foi a um lugar onde há muitas lojas de artigos evangélicos aqui em São Paulo, para encontrar os crentes, né? Mais fácil encontrar lá. E fazer a pergunta a respeito dos Illuminati, Nova Ordem Mundial e tal, e a preocupação com essas coisas. Vejam só o resultado. Illuminati, Nova Ordem Mundial, Anticristo, se a Bíblia diz que eles dominarão o mundo, por que os cristãos dispensam tanta preocupação com isso? Eu acredito que é a falta de buscar mais a palavra de Deus, porque a partir do momento que você está alicerçado, você vai saber que isso aí, você tem que ter o conhecimento para poder você saber que isso aí é um cumprimento da palavra de Deus, mas que isso aí é coisa demoníaca, que não tem nada a ver com Jesus, com Cristo, com nada, e infelizmente nós vamos ter que passar por isso para poder cumprir o que está nas Escrituras. Porque o cristianismo hoje, envolvido nos últimos dias da igreja, com certeza tem que ter uma preocupação com isso, porque isso faz parte do retorno de Jesus para buscar os seus escolhidos. Essas pessoas, por mais que queiram fazer mal, enfim, acho que Deus é maior que tudo. Os Illuminati é que a Bíblia fala sobre isso. Eles devem de pesquisar, devem de participar, devem de comprar vídeo para estar atualizando, né? Para não ser enganado. Tudo isso está na Bíblia, né? Então eu prefiro confiar na palavra de Deus, não me preocupar com essas coisas. Mas muitos cristãos perdem tempo com esse assunto. Você acha certo ou errado? Não, eu acho errado. Eu acho que a gente tem que olhar para a luz da palavra e viver segundo a palavra de Deus. Eu, particularmente, não perco tanto tempo, porque eu sei o meu propósito aqui, eu sei para onde eu vou, que é o céu, então é isso que eu espero. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui para vocês. A Fernanda Paz, de Niterói, no Rio de Janeiro, diz assim: pastor, no meu trabalho, existem pessoas que fazem um curso de liderança neurolinguística. Essas pessoas que fizeram esse curso voltam de lá como se tivessem feito uma lavagem cerebral nelas. Fiquei pensando, isso é muito estranho. Será que a neurolinguística é uma ferramenta dos Illuminati para moldar as pessoas? Acho muito importante o crente ficar atento para não cair nesses tipos de armadilha. Quando soube do curso, eu fiquei com vontade de fazer. Mas depois, quando procurei saber mais do assunto, achei muito estranho e desisti de fazer, porque acho que tem a ver com os Illuminati. O que vocês me dizem a respeito disso? Conhece esse curso? Quem quer responder primeiro? O Toniel, Silas? Eu não conheço nada em relação a isso. Mas toda inovação
que vem tem que ser analisada, como ela falou, pesquisar. Tem que pesquisar não só esse curso, porque eu não sei que curso é esse, mas tem muitas coisas que vai tentar tirar o foco. A maioria dos irmãos que participaram ali, através da entrevista, diz que está na Bíblia. Não, os Illuminati não estão na Bíblia. Nova Ordem Mundial está, Anticristo está, o cumprimento vai estar. Agora, a Bíblia não fala de 13 famílias, conforme a teoria de conspiração dos Illuminati, que vem dominando o mundo desde a Torre de Babel, chegando na Babilônia. A Bíblia nunca falou isso. Então a gente tem que ter cuidado. Como também a internet e as TVs a cabo fala muito sobre extraterrestres, naves espaciais. Isso aí tudo vem para tentar ludibriar, tirar o foco da igreja. Ela tem que pesquisar para saber se isso não é, mas dizer que o Illuminati está por trás de tudo, essa sensação de insegurança, a Bíblia fala, Jesus falou, bem-aventurado. E no Sermão das Bem-aventuranças, ele são os pacificadores. A igreja tem que ter certeza de quem serve, o que vai acontecer no futuro pertence a Deus. E o que foi providenciado através da visão profética, isso é irrefutável, vai acontecer independente do que eu acho. Pastor Otoniel, o senhor sabe alguma coisa de neurolinguística aí? Não conheço. Eu não conheço, mas eu sei que há vários tipos de cursos que são ministrados em empresas que têm elementos. Agora, o cristão tem que ter discernimento, que a Bíblia nos dá isto, né? A palavra de Deus nos diz em Coríntios que o cristão discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Agora, também tem curso e tem curso, né? Provavelmente há cursos mais sérios, mais com um cunho científico maior. Então, a pessoa tem que, de fato, qualquer curso que for procurar participar, saber sobre o que vai tratar mesmo. Existem cursos de motivacional, que levam a pessoa a ter algumas experiências que podem conduzir para um caminho diferente, até cursos motivacionais. Uma pessoa que está alicerçada em Cristo, ele vai saber se ele deve colocar o pé dele ali ou não, né? Mas especificamente nesse curso eu não poderia ajudar. Eu até já li alguma coisa, mas não vou ler, não vou arriscar dar uma informação. Pelo que eu sei da neurolinguística, minha irmã, ela tem muito a ver com aquilo que nas igrejas chamam de confissão positiva. E aí, eu no seu lugar não faria. Pronto. O Alan Duarte, de Paranavaí, no Paraná, diz assim, acho que as pessoas deveriam, sim, dar importância a esse tema, porque as coisas acontecem embaixo dos narizes delas e as pessoas deixam as coisas acontecerem. São as 13 famílias, mas onde estão elas? Temos que crer e nos espelharmos naquilo que a Bíblia nos diz. Diz que seremos mais do que vencedores e não nos amedrontarmos com isso. Abraço aos pastores. O Gilberto, da cidade de Sengés, ou Sengés, no Paraná. Graça e paz. E com relação aos símbolos que envolvem os Illuminati, como marcas, logotipos que têm como finalidade o satanismo, qual deve ser a posição do cristão em relação a isso? Devemos usar sem nenhum problema ou devemos evitar? Deixa eu ouvir a opinião dos dois pastores. Pastor Silas. Em relação aos símbolos, o ocultismo sempre teve seus símbolos. O cristianismo, como foi bem colocado pelo pastor, tem os seus símbolos. Agora, o que a gente está questionando aqui é essa defesa dos Illuminati em relação a estar por trás de tudo isso. Pode acontecer de ter pessoas, famílias proeminentes que praticam o ocultismo e utilizam símbolos? Pode, a maçonaria tem os seus símbolos e infelizmente existem até pastores que se envolvem com isso, mas os símbolos tem e sempre houve. Até quando os cristãos cultuavam nas catatumbas de Roma, eles se identificavam com os símbolos. Símbolos sempre houve. Agora, em relação a dizer que os Illuminati, os símbolos, prova a questão do Illuminati, não creio. Tem nada a ver. O que o senhor acha, pastor? Exatamente, essa é a questão, né? Provar essa teoria, que há famílias que governam, e sempre existiu. Os faraós eram famílias que governavam o mundo daquele momento. Isso sempre existiu. E não eram voltadas às escrituras, né? Eles tinham a adoração o seu culto, a adoração às imagens, enfim, não era voltado. Então, não prova. Agora, usar. Tem a questão de consciência. Eu não compraria uma camiseta com o símbolo Nova Era. Porque eu estaria pecando? Não, porque eu estaria divulgando um ensinamento, um pensamento, né? Então, estaria divulgando um pensamento. Eu evito, não faço.
Mas deixa eu explorar um pouco mais essa questão. Porque teve uma moda aí, uns anos atrás na igreja, dos símbolos da nova era. Então, teve neguinho que ganhou um dinheirão fazendo apostila dos símbolos da nova era e tal. E aí, tinha símbolos que, por exemplo, pareciam com o logotipo de um banco. Aí tinha gente que falava, você tem que encerrar a conta nesse banco aí, porque esse banco é do diabo, tá aqui, ó, o símbolo da nova era. Tinha até uma editora, tem até hoje, uma editora evangélica que publica livros e discos, né? Cujo logotipo é um arco-íris, e aí todo mundo, os que não achavam que era da nova era, acharam que era dos gays. O que o senhor acha disso? Não, então, é o que eu falo, por consciência. Agora, não significa que, e como você bem frisou, ser um modismo, e muitas vezes a empresa vai pelo marketing, por uma série de outras questões, que não estão associadas diretamente a questões ocultistas, e eu não vou abrir mão de ter a minha conta naquele banco em função disto especificamente. Não tem cabimento. Agora, uma coisa é você comprar, por exemplo, algo que denotadamente divulga, assim, com bastante eloquência, intensidade, questões envolvendo nova era. Eu ainda afirmo, eu estou na mesma batida que o pastor ali. Illuminati não tem fundamento. Se eles são tão poderosos, se é uma 13 famílias tão poderosas que detêm 70% de toda a riqueza mundial, como a gente sabe dessas coisas? Não, o que mais me intriga é eles existirem ao longo dos milênios, como o pastor Silas vem mencionando. É o mesmo grupo que domina o mundo desde Babel, desde a Torre de Babel. E num tempo de tanta mídia, de tanto conhecimento de mídia alternativa, ninguém conhece, ninguém viu, ninguém prova, ninguém filmou. O que acontece, e foi apresentado nos DVDs que chegou às minhas mãos para pesquisa, foi de rituais, pessoas de forma isolada. E aí eles quiseram juntar tudo e colocar num eixo só. Pastor, o mundo jaz no maligno. O ocultismo sempre existiu. Pessoa sempre vai ter. Agora, montar esse mecanismo todo e dizer assim, é os Illuminati. Então, tá, quem fez o DVD, no final ele fala, irmãos, nós estamos à mercê de Deus, ninguém pode fazer. Você vai reclamar quem? As autoridades? As autoridades pertencem a eles. Então, vamos reclamar diante de Deus, orar para que estejamos firmes e prontos e deixar o mundo acabar. A Marli Silva, ela fala exatamente isso que o senhor acabou de dizer. Ela é de Ibipitanga, na Bahia. A paz, não de forma exagerada, mas é preciso estarmos atentos a essa questão, para que a nossa fé não seja abalada. Tenho analisado esse assunto e, dentre os diversos acontecimentos acerca dessas 13 famílias que governam o mundo secretamente, há imagens que comprovam coisas terríveis, como sacrifícios a Moloque, rituais entre governantes, etc. Enfim, há realmente uma preparação para o anticristo e devemos estar atentos, sim. Marli, que os ímpios fazem sacrifícios ao diabo, isso sempre fizeram e vão continuar fazendo. Que tem governante envolvido nisso, não há a menor sombra de dúvida. Uma ex-primeira-dama aqui do Brasil, que depois de separada do marido se converteu e deu uma entrevista para a revista Veja, declarou que nos porões da casa da Dinda faziam bruxarias com sacrifício de animais. Nem isso impediu que o marido dela perdesse o governo e tal. Perdeu o governo, mas continua mandando, né? Enfim, até aí, ó. E outra, reverendo, os indígenas sacrificam crianças, animais para Deus, e ninguém fala que eles são iluminados. Quer dizer, só porque ali detém um poder, ou entre aspas, se diz que detém um poder, eu acho de fato que está se trabalhando em cima de fábula. Isso não é real. E quem está fazendo isso está tendo, de alguma forma, um ganho, né? Era isso que eu ia falar. É bom que fique claro também, pastor, que a Bíblia fala de 10 reinos. Acabou. Não são 13 famílias, são reinos. São 10 reinos, são os 10 chifres Os 10 chifres, 10 reinos, Daniel 7, Apocalipse 13, Apocalipse 12, Apocalipse 17. Fala de 10. Mas o senhor se preocupa em identificar quais são os 10 ou deixa para lá? Eu não me preocupo com isso, eu vejo assim, como uma orientação que a grande tribulação realmente vai ser um processo difícil, onde vai ser governado diretamente pelo anticristo.
E ninguém vai impedir isso, vai? Vai ter toda a estrutura religiosa, política, militar, econômica por trás, que independente se o nome é Illuminati, ou Ilumineu, ou Iluminados, não vai fazer diferença alguma. O fato é que a igreja se prepare, que o anticristo, não que nós não venhamos dar observação a esse tema. Não, vamos pesquisar, somos pesquisadores, vamos orientar o povo, pesquisar, sabendo que o que está por trás disso tudo é maior que a Illuminati, é maior que qualquer coisa. Amém. O maior que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo ele é o arquiteto de tudo isso. Acabou. Pastor Manassés Araújo, de Feira de Santana, na Bahia. Paz e graça. 2 problemas estão assolando a igreja no tocante aos assuntos relacionados ao fim dos tempos. O primeiro é a escatofobia. Nunca tinha ouvido essa palavra. Boa. Escatofobia. Desespero, medo, pânico. Tudo isso revela exatamente o quanto estamos distantes da compreensão da palavra escrita de Deus, a Bíblia, o que automaticamente gera deturpações e exageros. O segundo problema é o desleixo com o assunto, que produz uma geração que olha apenas para baixo, né? Falta de equilíbrio. Ou fica fissurado... Igreja né? morna. Não é quente nem frio. Morna. Ou não está nem aí. Né? Não quer saber de coisa alguma. Ana, quanto tempo eu tenho? O Felipe Leonel, de Paraisópolis, Minas Gerais. Minha opinião é que nós, como cristãos maduros, devemos ter um conhecimento básico acerca desse assunto para que, quando nos seja perguntado acerca do tal, tenhamos uma resposta adequada a transmitir. Mas não devemos nos preocupar em demasia com isso, por os Illuminati, nada mais do que uma seita das muitas que existem. E como tais perecerão. Que nós possamos, portanto, sermos contextualizados quanto a isso, sem que isso seja motivo de medo, tampouco de preocupação. Bom... Deixa eu perguntar uma coisa para o pastor Otoniel, que eu estou curioso. Pastor Otoniel, lembra que alguns anos atrás, a marca da besta, o 666, foi identificado como código de barras. Perfeito. Né? Aí virou aquela febre. Tudo quanto era igreja era assolada com gente que ia lá vender apostila e fazer cursinho mostrando que o 666 era o código de barras. Bom, não é mais, né? Não é. Já perdeu? Mudou agora para o implante, o chip, né? O Mondex. Exatamente. Né? Na verdade, o que precisa ser esclarecido é que, de fato, toda a tecnologia criada será de utilização. Seja a internet, seja os meios de controle, porque o governo do anticristo, e ele não estará sozinho, é uma tríade satânica, né? Nós não chamamos de trindade, porque trindade é divina, mas é uma tríade satânica, é anticristo, falso profeta e Satanás dando atribuições para os dois. Vai destacar pelo controle. O Vim Mago, que é um estudioso e judeu, ele dizia que será o período dos homens de vidro. Tudo que você fizer vai estar sendo visto por essa ordem que vai tomar conta. E lógico que vai usar os mecanismos. Um dos mecanismos é o código de barra, leituras a laser. Você hoje passa com o seu carro, por exemplo, por um pedágio, tem um registro para quem tem o sem parar. Certo. Existe um registro. Então sabe-se o quê? Que o seu carro, ou aquele carro determinado, passou por ali. Então, um dos enfoques fortes do governo do anticristo é esse controle. De maneira que vai chegar um momento desse governo que ninguém poderá negociar sem que receba o sinal, essa marca. Né? Então, para isso, ele vai fazer ou utilizar-se de todo o recurso. Olha, Eber, nesse pouco tempo de cristianismo que eu tenho aí, 20 anos, eu lembro que há 20 anos atrás se falava... Ou chegou-se a ensinar que o anticristo era um computador que tinha lá em Bruxelas. Sim, claro. Você se lembra disso, supercomputador de Bruxelas. Verdade. Então... apelidado de a besta. Exatamente. Você veja para onde que foi, né? Isso aí não tem o menor, é totalmente descabido. Mas eu cheguei a ouvir pessoas ensinar sobre isso. Então nós devemos tomar cuidado. Não é o fato da tecnologia existir que ou que aquilo é o sinal, mas de fato, todo esse cenário está sendo montado, preparado, bem preparado para o surgimento desse governo. Quer arriscar dizer que é um anticristo, pastor Silas? Não tem. O senhor não tem candidato? Não tem candidato.
O fato é que, há 50 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler foi colocado até como o anticristo, né? Foi um dos indícios. Por isso que João fala, há muitos anticristos no mundo. Hoje, nós reunimos a tecnologia necessária, mas ainda em alguns países chega depois, mas vai cumprir o controle total, ou com chip, ou com algo mais, uma tecnologia superior. Mas não tem nada novo debaixo do céu, pastor. Daniel, no capítulo 12, falou que o saber nos últimos dias ia aumentar, a ciência ia multiplicar. Bom, e isso é cumprimento da palavra. O nosso tempo acabou. Você tem o contato dos dois convidados no site vejamsó.com.br e direce suas questões, suas perguntas, suas dúvidas a eles. Eles serão um prazer em responder. O resultado da enquete é muito enigmático. Você acha espiritualmente saudável a agitação que se vê entre os evangélicos acerca dos Illuminati? Neste momento, porque vai até meia-noite a contagem, né? Mas nesse momento, o sim e o não estão empatados com 43%. E 14% votaram que não se importam com esse assunto. Mas até meia-noite isso desempata, você mesmo pode conferir no site, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.